Graça e paz, queridos. Nós não estamos aqui hoje para fazermos o estudo da Palavra de Deus, né, da nossa EBD. Nós estamos estudando o apóstolo Paulo, as cartas paulinas, né? E aí a gente vai estar iniciando essa jornada onde temos muita coisa pela frente para aprender, para adquirir de informação e conhecimento prático para a nossa vida cristã, né? A aula de hoje eu vou estar abordando duas situações. A primeira situação eu vou estar falando acerca da biografia do apóstolo Paulo, vai ser um pouco a respeito da vida dele, da sua formação cultural e etc. E a segunda abordagem, vamos estar vendo aqui um panorama geral da obra que ele logrou, deixando para nós aí um grande patrimônio de conhecimento, de experiências e de orientações para a nossa vida cristã. Então, falando da parte da sua biografia, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele nasceu na cidade de Tarso, na região da Cilícia, que na ocasião fazia parte do domínio do Império Romano, e assim por sua vez os seus pais eram cidadãos romanos e ele herda essa cidadania, né? E aí tem toda uma questão que a gente vê diante dos estudiosos que discutem sobre em que momento o apóstolo Paulo ele saiu de Tarso para Jerusalém. Alguns afirmam que ele passou a sua infância em Tarso, depois ele foi da adolescência até a fase jovem adulta para Jerusalém. Outros já dizem que ele já saiu desde cedo, né, desde de novo, né, bem no início da sua infância, e assim, por sua vez, passou todo o resto da sua vida em Jerusalém. O que nos interessa aqui é saber que o apóstolo Paulo ele é uma pessoa que adquiriu um acervo, né, um cabedal de cultura e de conhecimento que possibilitou a ele a poder assim se desvencilhar e conseguir lograr com grande êxito aí uma proporção gigantesca na obra literária do Novo Testamento. Sendo assim, a gente vê depois que o apóstolo Paulo ele sai de Tarso, ele chega em Jerusalém com o intuito de ter toda uma formação ali, porque já havia ali para ele uma orientação quanto que fariseu, a seguir uma carreira na área do rabinato, né? O próprio apóstolo Paulo ele dá um pouco desse testemunho quando a gente vê aqui em Filipenses. Veja só, abra sua Bíblia no capítulo 3 de Filipenses, onde ele está aqui abordando o seu testemunho. Ele diz aqui, vou ler a partir do verso 4, que diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa a destrinchar mais ainda, dizendo: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele falando da sua trajetória como um judeu, né, onde ele vai aqui identificar-se da tribo de Benjamim, e ele fala que ele tem uma origem, digamos assim, sangue puro, né, quando ele fala de hebreu. E aí ele fala da questão da sua formação religiosa. Ele diz que ele vem de um segmento fariseu, quando ele fala quanto à lei, fariseu, que era um partido na época do apóstolo Paulo, que era bem conhecido pela rigidez e pela postura de aprofundamento no conhecimento das Escrituras. Então a gente vê aqui que ele fala desse momento em que ele tem essa formação, né? Então em outros textos a gente pode coletar e ver que o apóstolo Paulo é alguém que tem um grande conhecimento cultural, né? Ele tinha conhecimento de filosofia, tinha conhecimento de literatura, ele tinha também uma abrangência também no seu idioma, né? Ele sabia hebraico, sabia aramaico, sabia grego, e tudo indica também que ele sabia latim.
Então, assim, o apóstolo Paulo, ele é uma pessoa de uma formação cultural bastante rica. E como a gente vê aqui também, ainda na sua biografia, ele mesmo falando, o verso número 6 diz: quanto ao zelo perseguidor da igreja. Veja, nesse momento, nós podemos ver em Atos capítulo 9 o registro de que ele estava já indo em direção a Damasco com o intuito de perseguir outros cristãos e colocá-los em cárcere, tendo em vista que ele já havia consentido ali na morte de Estevão, que foi considerado o primeiro mártir cristão. E aí a gente vê aqui o apóstolo Paulo ele falando da maneira como ele se empenhou tanto, se esforçou tanto, né? Na sua biografia a gente vê ainda que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Gamaliel, na época, era um grande renomado rabino, que vinha de uma tradição também, de uma família que tinha um vasto conhecimento e aprofundamento no conhecimento da Torá. E aí ele diz, quanto à justiça, que é na lei, irrepreensível. Ou seja, ele é uma pessoa que se destacava diante de todos os demais jovens da sua época com conhecimento rabínico, né? Então ele era considerado em alta estima, uma pessoa que era vista como promissor no meio do povo judeu e, por sua vez, alguém com grandes credenciais para levar adiante um excelente rabinato no meio dos fariseus. E aí a gente vê quando ele é abordado ali na entrada de Damasco pelo próprio Senhor Jesus e a sua história muda completamente. E é onde a gente fala que ele deixa de ser perseguidor para ser agora perseguido. E aí esse apóstolo Paulo, ele nesse momento tem essa guinada, essa mudança, né? Você vê, está registrado em Atos capítulo 9, e você vai ver aí nessa passagem como o próprio Senhor Jesus chama ao apóstolo, que até então ele era também chamado de Saulo, né? Ele aí até então ele é abordado pelo Senhor Jesus na frase muito conhecida nossa, quando ele diz aqui, o próprio Senhor Jesus: e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, vendo assim, a gente vê essa abordagem aí, a Bíblia diz logo adiante que ele tem esse diálogo com Jesus, ele procura saber quem é que fala com ele, e aí Jesus se identifica, e todo o desenrolar da história mostra que ele vem, fica cego, e depois ele é conduzido por Ananias, uma pessoa que vai lá e traz a visão dele de volta, e assim passa a ser um grande parceiro e ajuda ele nessa caminhada. E aí, como eu já vinha falado antes, o apóstolo Paulo ele deixa de ser o perseguidor para ser agora o perseguido por essa causa. E aí o apóstolo Paulo torna-se o autor de aproximadamente 50% do Novo Testamento. Para vocês terem ideia, dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, é atribuído a Paulo 13 livros desse compêndio do Novo Testamento. E alguns estudiosos chegam até a acreditar que o livro de Hebreus também é atribuído a ele. Se for assim, contabilizado, o apóstolo Paulo passa a ter 14 livros, né, epístolas da sua autoria, entre os 27 do Novo Testamento. Uma curiosidade que eu queria abordar logo agora, que a gente já vai falar sobre os textos escritos por Paulo, né, as suas epístolas, né, tão conhecidas epístolas, e aí tem uma pequena confusão que algumas pessoas fazem. A gente precisa aqui agora abordar isso, que é a respeito da palavra carta ou epístola. Então algumas pessoas têm aí uma preocupação de saber qual é a diferença que tem entre carta e epístola. Para ser bem didático, bem objetivo, eu quero falar o seguinte. Uma carta, naquela época, quando ela era escrita, ela tinha toda uma abordagem pessoal de apresentação, de cumprimentação, né, de saudação, e tinha todo o desenvolvimento do que a pessoa ali queria tratar. E uma carta, ela era sempre endereçada a uma pessoa especificamente. Já uma epístola, ela já tinha também a mesma abordagem de saudação, de cumprimento, de explanação do que a pessoa ali queria abordar do assunto. Porém, a epístola ela já era para um endereçamento de mais de uma pessoa. Então, por isso,
se fala muito que os textos do apóstolo Paulo não eram apenas cartas, mas sim epístolas. Até mesmo aquelas cartas pessoais, como por exemplo, aqui a gente pode citar a de Filemon, que é endereçado a Filemon apenas, mas com o passar do tempo, essas cartas elas eram lidas nas comunidades também. E assim, ela no início continha uma ideia de carta e logo em seguida ela passava a se tornar uma epístola, porque fazia parte agora do conhecimento de um público maior. Até mesmo no processo de compilação que era feito dessas cartas aí, que algumas pessoas queriam preservar aí o conteúdo do apóstolo, e aí por sua vez as comunidades ali tinham acesso. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que as cartas escritas pelo apóstolo Paulo são na verdade mesmo epístolas, que fala até as comunidades de hoje. Tratando um pouco um panorama geral dessas epístolas, que eu vou assumir a fala de epístola, porque entendemos que tanto serviu para os irmãos daquela época, como também servem para nós hoje o conteúdo, a mensagem desses textos, e aí a gente vai pincelar um pouco por cima de cada um deles. Por exemplo, o livro de Romanos, a epístola de Romanos, para ser mais coerente com o que eu venho falando, apresenta a doutrina cristã de maneira sistemática. É um livro que é uma epístola que ele endereça tanto a judeus como a gentios. Tanto é que o apóstolo Paulo ele vai ser conhecido como o apóstolo dos gentios. E nessa epístola de Romanos, ele trata de um assunto muito principal, que é acerca da salvação. Ali ele aborda dizendo que a salvação está tanto para judeus como para gentios. De maneira bem concisa, a gente pode dizer que que a Epístola de Romanos trata a respeito disso. Então, também a gente vê também a Epístola de 1 Coríntios. 1 Coríntios é uma carta, uma epístola que ele escreve diante de um contexto de grandes conflitos. Ele tinha muitos conflitos para resolver nessa igreja, pessoas com diversos tipos de pecado, e ele aborda, enfatizando para aquelas pessoas ali, a centralidade de Cristo. Pois logo no início da epístola, ele vai falando sobre os partidos que tinha na carta, na igreja de Coríntios, aonde alguns diziam que era de Paulo, outros de Apolo, outros diziam que eram de Cristo, e outros diziam também que era de Apolo. E aí o apóstolo Paulo ele fala que a centralidade da nossa fé está em Cristo Jesus e, acima de tudo, o zelo, o amor e a santidade. Então o apóstolo Paulo aborda essas questões no livro de 1 Coríntios. Já em 2 Coríntios, que já é uma carta que ele endereça de novo a esses irmãos, uma epístola, falando acerca da sua apostolicidade. Por quê? Porque alguns apareceram dizendo que o apóstolo Paulo não era apóstolo, dizendo que ele não tinha nenhuma autoridade. E aí o apóstolo Paulo, ao redigir 2 Coríntios, ele fala, trazendo para eles a sua autenticidade como líder e como um apóstolo que foi constituído pelo próprio Senhor Jesus. E aí também a gente vê também um outro texto também, uma outra epístola, que é a epístola aos Gálatas. Já quando chega com os Gálatas, ele encontra ali uma dificuldade que aqueles irmãos têm de estar se enveredando para um outro evangelho. E depois diz que não é um outro evangelho, é um falso evangelho. E diante disso, ele fala que a salvação é por meio da graça do Senhor Jesus. Tendo em vista que naquele momento ali, os judaizantes, que eram os que eram contrários ao apóstolo Paulo, estavam advogando que a salvação advinha também pelo cumprimento da lei mosaica. E aí o apóstolo Paulo ele vai dizer que a salvação ela vem da graça exclusiva de Deus. E aí também a gente vê ele também enfrentando também alguns problemas quando ele endereça também aos Efésios. Os Efésios ele ali vai promover a unidade cristã,
da igreja, falando que isso é uma maneira digna de se viver. E aí ele estabelece também ali a questão dos líderes dessa igreja, falando como seria ali entendido a função de cada um, e mostrando que diante dessa diversidade de funções que cada um desenvolvia, estava acima de tudo a unidade em Cristo. Depois a gente vê também em Filipenses ele trazendo uma palavra para os irmãos acerca da alegria. Então ele fala da verdadeira alegria, em detrimento da falsa alegria, porque ele diz que a verdadeira alegria ela está em Cristo Jesus, né? Então por isso podemos superar todas as diversidades, todas as intempéries, porque nós, a despeito de qualquer situação, temos uma alegria em Cristo Jesus. Quando também ele fala também aos irmãos ali em Colossenses, né, ele fala encorajando aos novos na fé, que estavam também sendo bombardeados ali por falsos mestres que estavam ali tentando sucumbir à fé desses novos cristãos. E aí ele fala que esses irmãos precisam permanecer firmes e não ficar se abatendo com esses falsos profetas. Por quê? Porque Cristo é suficiente para tudo em suas vidas. Ele é suficiente para tudo e também para todos. Bom, tem uma coisa que a gente precisa aqui abordar agora, antes de eu dar continuidade a esses outros textos. Eu quero falar para vocês o seguinte, que tem uma maneira didática de a gente também fazer a divisão ou a distinção dessas epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. A gente, didaticamente falando, a gente pode distingui-las por epístolas eclesiásticas, por epístolas também chamadas pastorais. As epístolas eclesiásticas são essas que são endereçadas às igrejas que acabamos agora de mencionar. Então, essas epístolas, elas tratam de assuntos de coletividade, certo? Para todos ali da igreja. E são chamados pelos estudiosos de epístolas eclesiásticas. E dentro dessas epístolas chamadas eclesiásticas, contém também a chamada epístolas da prisão. O Dr. Russell Philip Shedd publicou até um livro com esse título, Cartas da prisão ou epístolas, se não me engano, epístolas da prisão, né? E dentro dessa abordagem didática de PCB, as chamadas epístolas da prisão são a epístola de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Filemon também, além de ser entendida como uma carta ou uma epístola, né, eclesiástica, ela também é entendida como uma carta pessoal. Ela é mais pessoal do que propriamente eclesiástica. Por quê? Porque ela já tem aquele modelo propriamente de carta que o apóstolo Paulo escreve a uma pessoa, como eu já havia falado antes, né? E aborda ali um assunto acerca do perdão. O Onésimo, que é um escravo de Filemon, ele foge, é apanhado, vai preso e fica de uma forma miraculosa, cai perto das cadeias do apóstolo Paulo. E ali ele é evangelizado pelo apóstolo Paulo, entrega a sua vida a Jesus e é repatriado ao seu dono com uma carta, que é essa carta que ele leva em mãos, que tem por título nas nossas Bíblias de Filemon. Ali o apóstolo Paulo fala que agora ele vai receber o irmão, né, o Onésimo, não só apenas como o seu escravo restituído, mas também como um irmão. E ali o apóstolo Paulo pede para que ele perdoe qualquer dívida que ele tenha, e se tiver algo que ele tem que pagar, pode colocar na conta dele, que ele ali vai estar pagando por ele. Ou seja, em resumo, Filemon é um texto, é uma carta que trata do perdão. Então, dando continuidade ainda, já que eu fiz já essa divisãozinha didática aqui, eu quero falar sobre as chamadas epístolas pastorais. As epístolas pastorais são conhecidas como 1º, 2º Timóteo e Tito.
Primeiro e segundo Timóteo. Timóteo a gente sabe que é um discípulo de Paulo. Paulo até chega a chamá-lo de filho, né? E dentro dessas duas epístolas, de primeiro e segundo Timóteo, e Tito também, o apóstolo dá orientações quanto a questões da liderança da igreja, do tratamento com os irmãos. Ele exorta, né, principalmente em Tito, contra os falsos mestres. O apóstolo Paulo, ele está ali como um pastor experiente, transmitindo para Timóteo ali toda a sua carga de experiência, transmitindo para ele aí um modelo de como ele deve conduzir a igreja, como ele deve tratar a cada um, desde os jovens até os anciões. E aí o apóstolo Paulo dá diretrizes para Timóteo como ele deve conduzir cada situação na igreja. Até tem um episódio que eles falam sobre a questão da viúva, né? E aí o apóstolo Paulo vai dar as diretrizes para ele como se deve tratar as chamadas verdadeiramente viúvas. Então, é uma carta chamada pastoral porque ela é cheia de dicas de aconselhamento que tratam de cura da alma, que trata de uma orientação como conduzir a igreja como um todo, né? E aí o apóstolo Paulo também, ao mencionar Timóteo nessas cartas, ele está dando a ele uma autenticidade pastoral também quanto a isso. Bom, então assim, fechando essa etapa das epístolas pastorais, a gente aqui vai ver o seguinte: vamos ver que todos esses livros, ou todas essas epístolas que compõem os livros do Novo Testamento, que a gente acabou de citar, tem toda uma condução para nós, né? Traz várias orientações. Orientações acerca da salvação, orientações acerca da unidade, orientações acerca aos alertas que é dado para identificar as falsas doutrinas, os falsos mestres, orientações que nos conduzem para mostrar sobre a centralidade de Cristo, orientações que traz para a gente ver a igreja como uma unidade, orientações para o cuidado do povo de Deus, para o cuidado que se deve ter com os que vêm trazer conhecimentos doutrinários que fogem, que divergem daquilo que é a real e verdadeira doutrina. Então, assim, nós vemos todo esse apanhado do apóstolo Paulo aí, trazendo a realidade dos irmãos ali, a diretriz pelo Espírito Santo para consolidar toda a atuação de Cristo, toda a mentalidade cristã para o povo de Deus. E aí eu quero aqui pegar uma parte da nossa revista que traz para nós aqui uma orientação bem prática, né? Bem precisa. Olha aqui diz para nós aqui. Ao ler as cartas de Paulo, precisamos ter o sentimento imperativo delas em nossa vida, entendendo que, para viver uma vida cristã saudável e vencedora, é necessário colocar em prática não somente para sermos vistos como pessoas diferentes, mas para sermos cristãos autênticos, verdadeiros condutores de uma doutrina baseada na fé, no amor e na esperança em Cristo Jesus. Bom, irmãos, nós aqui aprendemos com as cartas paulinas, com a biografia do apóstolo Paulo, coisas essenciais para a nossa fé. Com a biografia do apóstolo Paulo, nós vemos que quando Deus chama alguém, Ele chama para fazer uma obra extraordinária. Isso é que a gente vê na vida do apóstolo Paulo. Nós vemos que tudo o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo foi preparando ele para fazer uma obra extraordinária. E a segunda coisa que a gente vê aqui também, nesse estudo de hoje, é que, mesmo sendo um panorama que a gente aqui abordou aqui dessas epístolas paulinas, a gente vê aqui que tudo que foi registrado para trazer para nós uma orientação do nosso viver como cristãos, uma orientação para nos dar segurança na nossa fé que professamos e que podemos aí passar adiante. O apóstolo Paulo foi alguém que, não obstante as circunstâncias, ele não parou de produzir. Como aqui a gente falou das cartas chamadas epístolas
da prisão, ele, mesmo estando preso, ele disse: eu posso estar preso, mas as palavras de Deus não estão presas. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, quando ele chega na fase dele mais madura, ele passa a transmitir um conhecimento pastoral maduro para outros que estavam ali empreendendo a mesma causa. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que devemos formar discípulos, outras pessoas que devem dar continuidade ao trabalho de Deus. E diante disso tudo, nós somos gratos a Deus pela maneira como Ele usou a vida do apóstolo Paulo para abençoar a vida de muitos irmãos. Nós vamos estar dando continuidade a outros estudos, mas dentro dessa perspectiva das cartas paulinas, onde nós vamos aí aprender muito de Deus. Temos muita coisa para aprofundar. Hoje foi só uma breve pincelada, uma breve abordagem, um panorama muito sucinto, porém valioso para as nossas vidas. Eu quero orar por você agora nesse momento. Vamos orar? Pai Santo e Eterno Deus, aqui em Tua presença, Senhor, queremos Te agradecer pela Tua palavra, Pai. Te agradecer porque o Senhor um dia, pela vida do apóstolo Paulo, trouxe a nós essa mensagem tão impactante, que é testemunhada por tantos outros que tiveram uma experiência contigo, Pai. Pai Santo, eu te peço que possamos ter a mesma consciência de que o que nós recebemos não foi para ficar para nós, mas para passar adiante para outros que precisam entender essa mensagem. Nós te agradecemos e te pedimos que a tua graça nos conserve na tua santa paz, em nome de Jesus. Amém. Se você tiver alguma dúvida acerca de qualquer coisa que falamos aqui, você pode nos contactar através pelo WhatsApp, né, e fazendo as perguntas que nós vamos estar, na medida possível, esclarecendo tudo. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.